Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores, mais um vídeo para vocês. E o assunto de hoje vai ser a respeito da história de Sansão e Dalila. Hoje nós vamos buscar entender mais a respeito do simbolismo existente nessa história, que acredito que a maioria de vocês não perceberam, ok? Todos conhecem a história de Sansão e Dalila, mas existem alguns ensinamentos, alguns simbolismos esotéricos nessa história, e são eles que nós vamos buscar descobrir, ok? Vamos buscar desvendar e entendê-los, beleza? Então, não vou contar a história detalhadamente a respeito de Sansão, ok? Mas vou contar de uma forma mais concisa e direta, beleza? Para quem não conhece a história de Sansão, ele foi um grande homem do Senhor, um nazireu que foi enviado para este mundo para defender Israel dos filisteus. Os filisteus eles estavam dominando Israel por vários e vários anos. Então, o Senhor enviou um anjo aqui na terra para enviar essa informação a uma moça que era casada com um rapaz chamado Manoá, e essa moça era estéril. E esse anjo falou para essa mulher que ela teria um filho, um grande homem do Senhor. Então ele pediu para que ela se afastasse da bebida forte, do vinho e de comidas sujas, ok? Para que ela pudesse ter uma gravidez saudável e seguisse o propósito de Deus. Então ela fez tudo isso e ela acabou dando à luz a um grande homem do Senhor chamado Sansão. Esse homem, ele tinha uma força extremamente incrível. O Espírito Santo habitava nele o tempo todo. E sempre que ele orava a Deus e clamava ao Espírito Santo, essa alta energia se manifestava nele e ele adquiria uma força incompreendível. Incrível, extremamente forte esse cara era. Porém, tinha um detalhe. Ele tinha um cabelo longo e o anjo do Senhor tinha avisado para a mãe de Sansão que jamais deveria cortar o cabelo dele, porque a força de Sansão estava no seu cabelo, ok? Então, vamos direto para o que interessa. Em um determinado momento da vida de Sansão, ele acabou se envolvendo, se apaixonando por uma mulher chamada Dalila, ok? Nós vamos ver agora. Para quem não sabe onde fica localizado a história de Sansão na Bíblia, ela está no livro de Juízes, capítulo 13, e vai até o capítulo 16, ok? Quem quiser aprender mais a respeito dessa história e ler de uma forma mais detalhada, está em Juízes, capítulo 13 ao 16, beleza? E em Juízes, capítulo 16, é o momento exato em que Sansão conhece Dalila. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher. Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Já em Juízes capítulo 16, versículo 15, o que ocorreu? Os filisteus descobriram que Sansão estava apaixonado por Dalila. E a Dalila era uma filisteia, ok? Então, os filisteus buscaram falar com Dalila para que ela tentasse enganar Sansão ou seduzir Sansão para que ele contasse a ela o seu segredo, o segredo da sua força, de onde vinha a força dele, entendeu? E se ela conseguisse enganar Sansão, ela iria receber uma alta quantidade de dinheiro dos filisteus. E foi isso que ela fez. Dalila buscou iludir Sansão, seduzir ele, enganar, manipulá-lo, para que ele contasse o seu segredo para ela, de onde vinha a força dele. Então Sansão começou a brincar com Dalila, dizendo que a força dele vinha de alguma coisa, de outras, mas na verdade ele só estava enganando ela. Então ela chamava os filisteus para tentar capturar ele, e chegava na hora, Sansão ficava forte e destruía todos eles. Porém, chegou um momento em que, de tanto Dalila encher o saco de Sansão, ele não estava mais suportando aquela pressão interna. Porém, ele era apaixonado por ela. Então ele acabou decidindo contar a Dalila de onde vinha a sua força. Ele contou para ela que nunca tinham cortado o cabelo dele e a sua força vinha de lá. A força dele vinha de seus cabelos. Então Dalila, após receber essas informações,
correu até os filisteus, os príncipes dos filisteus, e contou a eles a respeito da fraqueza de Sansão. E em um determinado momento, Dalila retornou a Sansão, seduziu ele ficou extremamente cansado e dormiu nos braços dela. E foi nesse momento em que ela chamou um rapaz para cortar o cabelo dele, pelou a cabeça dele. Assim que ela pelou a cabeça dele, ela chamou os filisteus apareceram e Dalila acordou Sansão. E falou: Sansão, acorde, os filisteus estão vindo, tal, eles vão acabar com a sua vida. Aí então Sansão acordou assustado, meio desnorteado, e falou: rapaz, eu tenho que fugir daqui, porque senão vai dar problema e tudo. Só que aí ele percebeu que nesse momento Deus já não estava mais com ele. O Espírito Santo já não estava mais conectado com ele, porque ele estava com a cabeça raspada. E nesse momento os filisteus capturaram Sansão, arrancaram ou furaram os 2 olhos dele, deixando ele cego, e aprisionaram Sansão. Colocaram ele para ficar trabalhando na prisão, encarcerado, cego, com a cabeça raspada, fraco, cansado. E nesse momento os filisteus começaram a se divertir e decidiram fazer uma festa em um templo, num lugar bem grande, para chamar Sansão neste local, humilhá-lo e depois tirar a vida dele. E enquanto Sansão estava trabalhando naquele encarcerado, o cabelo dele voltou a crescer de forma lenta. Então chegou um determinado momento em que os filisteus chamaram Sansão, amarraram ele entre 2 pilares no templo onde estava ocorrendo essa festa, porque lá eles iriam zombar de Sansão e depois acabar com a vida dele. Porém, nesse momento em que Sansão estava acorrentado entre os 2 pilares, o cabelo dele já estava um pouco maior, ele já estava com uma certa força, uma certa conexão com o Altíssimo, e ele decidiu realizar uma última oração ao Senhor. Ele pediu a Deus para que ele fornecesse a ele aquela força incrível pela última vez, para que ele pudesse se vingar dos filisteus. E Deus ouviu as suas preces e forneceu a Sansão novamente aquela força indomável, aquela força mais que 9.999 do desenho Dragon Ball. O cara ficou extremamente energizado e quando ele recebeu aquela força, ele derrubou os 2 pilares em que ele estava com as mãos conectadas. Mesmo cego, ele derrubou, o templo caiu e matou todo mundo, acabou com a vida de todo mundo. E eram mais ou menos 3.000 pessoas que estavam nessa festa. Então ele levou todos os filisteus com ele, ok? Então basicamente essa foi a história de Sansão e Dalila e Sansão, o envolvimento deles dois. Porém, nós vamos agora para a parte principal, o simbolismo existente na história de Sansão e Dalila, algo que poucas pessoas conseguem compreender. Beleza? É algo extremamente simbólico e esotérico, beleza? Vamos para o que interessa. Veja bem, Sansão era um homem extremamente forte. Isso significa que Sansão, simbolicamente falando, ele representava a personificação da energia masculina em movimento. Ele representava o super-homem, um homem temente a Deus, extremamente viril e forte. Ele tinha não só uma força física, mas ele era todo equilibrado internamente, porque o Espírito Santo agia na vida dele. Então Sansão era um símbolo, ele era o símbolo da virilidade, o símbolo da masculinidade, beleza? Então, em Juízes capítulo 16, versículo 4, diz o seguinte: depois disso ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Perceba que esses nomes na cor vermelha, eles representam símbolos. Veja bem, o vale de Soreque representa o mundo material e Dalila representa uma mulher de baixa vibração, ou a luxúria, ou o desejo sexual descontrolado. Entende? Sansão representa a energia masculina em movimento. Dalila representa uma mulher de baixa frequência ou a luxúria. E o Vale de Soreque representa o mundo material. Isso significa que Sansão ele foi ao mundo material e se envolveu com uma mulher de baixa frequência. E o que ocorre quando o cara se envolve com uma pessoa de baixa frequência? Dá problema, não é? Então, os príncipes dos filisteus, sabendo do envolvimento, da conexão do homem de alta frequência se envolvendo com a mulher de baixa frequência, ele chegou até ela e tentou
fazer a cabeça da mulher de baixa frequência, oferecendo 1.100 ciclos de prata a ela. Esses 1.100 ciclos de prata, eles representam a ganância do ser humano. Toda pessoa de baixa frequência, ela é facilmente enganada pela ganância. Pessoas de baixa vibração são gananciosas. Observe as corrupções no mundo. É tudo por conta de dinheiro, porque as pessoas não têm autocontrole. As pessoas possuem um apego à matéria. E foi isso que ocorreu na história de Sansão e Dalila. Os filisteus, eles compraram Dalila por ela ser uma pessoa de baixa vibração. A ganância foi mais alta do que o interesse de Sansão por ela. Então ela acabou aceitando o que os príncipes dos filisteus forneceram a ela. Mas veja bem, os príncipes dos filisteus, aqui nessa história, eles representam simbolicamente o ego. Os príncipes dos filisteus é o ego falando na cabeça da pessoa, para corromper a pessoa. Então o ego falou para uma mulher de baixa frequência que se ela enganasse um homem de alta vibração, ela receberia riquezas materiais, e seriam os 1.100 ciclos de prata. Compreende? Então, perceba que as pessoas de baixa vibração, elas são facilmente enganadas e seduzidas pela ganância, seduzidas pelos bens materiais, pela riqueza, pelo dinheiro, por todas essas ilusões. Entende? Então foi nesse momento que Dalila começou a seduzir Sansão o tempo todo, até que chegou um momento em que ele não aguentava mais receber essa encheção de saco de Dalila. E nesse versículo em Juízes, capítulo 16, versículo 16, olha o que diz. E aconteceu que, como Dalila o pressionava com suas palavras e o incomodava, a sua alma foi reduzida a uma angústia mortal. É como se você fosse um homem de alta vibração, surgisse uma mulher de baixa frequência e começasse a encher o teu saco, enchendo o teu saco. Você não vai conseguir suportar. Imagine que a luxúria começa a seduzir a tua mente o tempo todo, porque Dalila também representava a luxúria, a erotização, ok? Então imagine aqueles desejos luxuriosos começarem a surgir na tua mente o tempo todo. Você vai acabar ficando desestabilizado, você vai começar a ficar angustiado por conta dessas tentações constantes, dessa encheção de saco, ou da mulher, ou desses pensamentos luxuriosos o tempo todo. Então, foi o que ocorreu com Sansão. Sansão ficou desequilibrado, ele já não aguentava mais a encheção de saco dessa mulher, as tentações dessa mulher. E foi aí que ele contou o segredo para ela. Então, ela chamou os filisteus foram lá enquanto ele estava dormindo no colo dela e raspou a sua cabeça. Olha o que ocorreu aqui em Juízes, capítulo 16, versículo 19. E ela o fez adormecer de joelho e chamou um homem que raspou as suas 7 mechas da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo porque lhe havia faltado força. Olha que incrível, é nesse momento que você vai entender a respeito de um grande segredo. Veja bem, antigamente o cabelo longo representava a pureza sexual. Pessoas que tinham cabelo longo na antiguidade eram pessoas que eram castas ou virgens, ou pessoas não só imaculadas, mas que tinham uma pureza sexual ou uma alta energia sexual. Veja bem, Sansão representava a masculinidade, a personificação da energia masculina em movimento. E o seu cabelo representava a sua energia sexual. A energia sexual que proporciona força e virilidade a uma pessoa e saúde. Então, o cabelo de Sansão representava a energia sexual. E olha que detalhe incrível. Foram cortados 7 mechas da sua cabeça, do seu cabelo. O que essas 7 mechas significam? As 7 mechas da sua cabeça ou do seu cabelo representam os 7 centros energéticos do corpo dele. No momento em que cortaram o cabelo de Sansão, cortaram a energia sexual. Cada parte que ia cortando, e o que? Desequilibrando os centros de energia do corpo. Quando você começa a perder a energia sexual, automaticamente você vai retirando a energia dos teus centros energéticos. O centro de energia emocional, o mental, o espiritual, o físico e o sexual começa a ficar desequilibrado porque você está perdendo a sua energia sexual.
Então isso quer dizer que Sansão começou a perder a sua força vital, a sua energia sexual, na medida que os centros energéticos dele começaram a ficar desequilibrados. Sempre que isso ocorre na sua vida, você vai ficar fraco. Sempre que você desperdiça a sua semente, por exemplo, a sua energia sexual, automaticamente você está o quê? Cortando as mechas da sua cabeça, cortando ou enfraquecendo os teus centros de energia do corpo. Olha que simbolismo incrível. Tudo está conectado com a energia sexual. A energia sexual era o cabelo de Sansão. E as mechas do cabelo de Sansão representam os centros de energia do corpo. É apenas simbolismo. A história de Sansão é uma metáfora, é uma parábola. Beleza? É uma parábola, é simbolismo puro, mano. Então as 7 mechas de sua cabeça foram cortadas. Então ele desequilibrou os 7 centros de energia, ocasionando o quê? Uma falta de força. Perdeu a força. Se você desperdiça sua energia sexual, você vai ficar fraco. Você perde energia solar, você perde a sua virilidade, você perde a sua masculinidade. Beleza? Então foi o que ocorreu com Sansão. Ele começou a cortar o cabelo dele e perdeu a força dele. Entendeu? Agora, olha o que diz aqui em Juízes, capítulo 16, versículo 21. Mas os filisteus lançaram-lhe as mãos, arrancaram-lhe os olhos e levaram-no para Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, ou algemas de bronze, e girava ele um moinho de cárcere. Mais um simbolismo existente nesse versículo. Mas os filisteus, o que significa os filisteus? O ego. Mas o ego lançaram-lhe as mãos. O ego se apoderou de Sansão, ou se apoderou de uma pessoa que se deixou levar pela luxúria, e arrancaram-lhe os olhos. Arrancar o olho deixa a pessoa cega. O ego deixa a pessoa cega, causa uma cegueira espiritual. Sempre que você se deixa levar pela luxúria ou por uma mulher de baixa vibração, o ego vai começar a te seduzir e vai te cegar espiritualmente. Beleza? Olha como é incrível essa história. Sempre que você se deixa levar, o ego ele vai lentamente, até de forma imperceptível, te seduzir aos poucos, causando o quê? Um distanciamento do espírito, enfraquecendo as 7 mechas da sua cabeça, os 7 centros de energia através do desperdício da energia sexual, te deixando cego, te desconectando da verdade, te desconectando de Deus e te conectando a Gaza, o mundo material. O ego, ele vai te causar uma cegueira espiritual, fazendo com que você baixe a sua vibração e volte a se comportar igual a Matrix, igual as pessoas de baixa vibração. Olhos materiais, é isso que o ego faz. Ele cega o olhar espiritual e abre novamente os olhos materiais. Beleza? Então foi isso que ocorreu com Sansão. Mas os filisteus lançaram-lhe mão, capturaram Sansão e deixaram ele cego, fazendo com que ele voltasse para Gaza. O ego cegou espiritualmente uma pessoa de alta vibração, fazendo com que ela voltasse para o mundo material. Beleza? Então foi isso que ocorreu com Sansão. Ele ficou preso lá, trabalhando encarcerado. Porém, olha que detalhe interessante. Em Juízes capítulo 16, versículo 22, diz o seguinte: e o cabelo de sua cabeça voltou a crescer como quando foi rapado. Ele estava trabalhando encarcerado e algemado, preso, mas o cabelo dele começou a crescer. O que representa o cabelo de Sansão? A energia sexual. Então ele estava lá em baixa vibração, cansado, mas a energia sexual dele começou a surgir novamente. E foi aí que ele começou a ter mais força, ele começou a se conectar novamente com Deus. E foi nesse momento em que levaram ele para o templo, e lá ele pediu uma última vez para que Deus fornecesse aquela alta força que ele possuía. Por quê? Veja bem, ele começou a ter mais energia sexual, começou a surgir novamente, a conexão com Deus começou a lentamente voltar para ele. Então perceba que a tua energia sexual, quanto mais alta ela estiver, mais bem-aventurante e mais conectado com o Altíssimo você vai estar, mais poderoso você se torna. Olha que simbolismo incrível nessa história de Sansão e Dalila. O cabelo representa a energia sexual,
As mechas representam os centros de energia, os 7 chakras do ser humano. Levaram para Gaza. Gaza representa o que? O mundo material. Sorek também representa o mundo material. Arrancaram-lhe os olhos, deixaram ele cego, causando que a cegueira espiritual. Os filisteus representam o ego. Dalila representa a luxúria, a voluptuosidade, a mulher narcisista ou a mulher de baixa vibração. E o 1100 ciclos de prata representa a ganância. Então Sansão era um homem de alta vibração, um homem conectado com Deus, que perdeu a sua energia sexual, que era o cabelo, consequentemente desequilibrou os centros energéticos, afastando ele de Deus. Esse afastamento de Deus causou o quê? Uma cegueira espiritual. Mas na medida que ele começou a cultivar novamente essa energia, o cabelo dele começou a crescer, então ele voltou a se conectar com Deus. Então basicamente essa foi a história de Sansão e Dalila, uma parábola, uma metáfora, um simbolismo, uma história repleta de simbolismos que representa a personificação do homem superior, o homem temente a Deus, que acaba indo à ruína se ele se deixar levar pela luxúria ou por uma mulher de baixa vibração, uma mulher narcisista que está sendo guiada e dominada pela ganância, ganância essa que surge por conta do contato e conexão com o ego. Essa foi a história de Sansão e Dalila, de uma forma que acredito que a maioria de vocês nunca tinha percebido ou entendido antes. Espero que vocês tenham compreendido. Lhe desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita abundância e principalmente domínio próprio. E até a próxima, se Deus nos permitir.